Do Enem 2018. Agora a gente fala de arte com a professora Malu Costa. Malu, muito obrigado pela presença. Obrigada, Lândia. Professora, vamos lá. Quais foram as primeiras impressões ou as impressões da prova de arte, das questões de arte? Então, a prova desse ano, ela veio com menos questões de arte, referente à prova do ano passado, mas ainda assim são 5 questões. Então, o candidato tem que estar ligado, não pode passar por artes sem saber, né? Então, tem um peso, exatamente, tem um peso aí. As questões mantêm um padrão, né? Então, eu tenho questões que juntam o texto e a imagem, eu tenho questões que fazem parte da análise da imagem, né? Observar a legenda, observar o enunciado, observar a própria imagem. E também questões conceituais, que o aluno tinha que ter um pouquinho de conhecimento a respeito daquela questão, a respeito daquele movimento. Então, ela segue um padrão, assim. E vale lembrar que o conteúdo de arte não se limita às questões de arte. Não, de forma nenhuma, exatamente. Esse ano a gente tem um texto que a professora Adriana até comentou no bloco anterior, né, da arquitetura na China. A gente teve HQ, a gente tem na prova de Ciências Humanas, teve uma questão do Martin Luther King, que falava sobre museologia, né, a construção da museologia de um museu, enfim. Ano passado, isso aconteceu também bastante. Na prova de Ciências Humanas tinham 2 questões que eram de artes especificamente, assim. Então, teve futurismo e teve a questão da moda, né, que foi assim, todo mundo ficou de cara, né, Zuzu Ângel, na prova de Ciências Humanas. Então, tem artes para todo lado, assim. Não acaba a prova de linguagem e fala, ih, acabou a arte. Não, continua atento. Você achou que a prova estava mais interdisciplinar esse ano? Eu acho que sim. Eu acho que sim. E eu acho que ela vem seguindo essa tendência, né? As matérias conversando entre si, né? Você tendo que ficar atento ao que aquilo está perguntando, não ter o preconceito de, mas eu estou numa prova e o conteúdo devia ser esse, não aquele. Então, eu acho que isso é uma tendência forte dentro do Enem, assim, e ela segue isso. Show de bola. Vamos ver a primeira questão que você separou pra gente? Pode ser? Vamos, claro. Vamos lá. É a questão 11? É a questão 11. Do caderno azul. Isso, do caderno azul. A questão 11 do caderno azul é body art. É uma artista portuguesa. A gente tinha comentado até isso na revisão, né? Sim. O que pode aparecer? Então, a gente tinha falado das artistas mulheres, assim, porque fazem parte... Né? Exatamente, faz parte é um grupo menor, né? Enfim, a gente tinha falado sobre isso. E aqui a gente tem a Helena Almeida, que é uma artista portuguesa que trabalha com body art. Body art é um movimento que faz parte da contemporaneidade, né? É quando o artista vai usar o próprio corpo como suporte. E aí é incrível, porque o nosso corpo ele tem 1000 possibilidades. Então, pode ser a performance, pode ser a própria body art. A gente vê a fotografia ali na questão, fotografia, né? Exatamente, que é só pela exposição. Enfim, o body art foi um tema polêmico, né, recentemente, pela questão do nu lá, da exposição que criou polêmica por causa do homem que aparecia nu, mas faz parte do nosso tempo, assim, né? Então, a gente não pode fechar o olho. E o Enem cobra muito arte contemporânea. E é comum aparecer body art. Já apareceu a Marina Abramovic, que é uma artista da performance, que usa muito o próprio corpo, né? A gente tem a Lídia Clark, que também vira e mexe aparece na prova do Enem. Então, o aluno tem que estar ligado, né? Em questões como essa daqui. Sempre cai, né? Já são exatamente. comuns. E essa é uma questão importante para que o aluno tenha um pouquinho de conhecimento a respeito do que é body art. Só observar a figura, né? Só fazer a leitura do primeiro texto, que é uma coisa que eu sempre chamo a atenção, né? Vem escrito texto 1 e é uma imagem. Fazer essa primeira leitura da obra e só ler o texto não garante uma resposta correta. Então, é bom... Precisa de uma bagagem do repertório. Exatamente. É importante que o aluno saiba um pouco desse conteúdo. Bacana. E o Enem cobra mais arte contemporânea ou arte moderna? As duas coisas, Lândia. Isso vem aparecendo... Exatamente. Esse ano, por exemplo, a gente teve a body art, né, representando a contemporaneidade, e a gente tem... apareceu o dadaísmo, né, no Man Ray, que é a arte moderna, né? Então, tem para todos os gostos, assim. Tá bem equilibrado, né? Exatamente. Lembrando, principalmente, que são
esses 2 temas são os que mais aparecem no Enem. Já caíram outros, tipo Aleijadinho, numa prova há alguns anos atrás. Apareceu nessa própria prova Cerâmica Marajoara, né, que não faz parte da nossa contemporaneidade, nem arte moderna, a nossa próxima questão. Opa, a gente já pode partir para ela, questão 34, tá certo? Exatamente. Então, mas o aluno tem que estar muito atento a essa arte moderna e contemporânea sempre. Né? Aposta certeira. Bom, você falou da cerâmica marajoara. Falei da cerâmica marajoara. Qual a importância de saber disso, professora? Ela faz parte da nossa cultura, né? Da nossa formação cultural. A cerâmica marajoara, ela é uma das primeiras representações de cerâmica, né? Da arte como cerâmica aqui no Brasil. Né? Ela surge lá na Ilha de Marajó, né? Até por isso o nome. E aí vai construindo o nosso imaginário e o nosso repertório cultural, assim. Então, sim, o aluno tem que estar atento, porque o Enem gosta também daquilo que forma a nossa cultura, daquilo que é importante para a nossa formação, né, enquanto sociedade, enfim, né, isso faz parte da nossa base. E vale alertar, né, porque não é uma arte que está nos centros urbanos. Não, exatamente, exatamente. Não é o que você vê o tempo inteiro, né, em qualquer lugar. A gente tinha, por exemplo, cerâmica marajoara no Museu Nacional, que, enfim, né. E aqui, por exemplo, é uma questão onde aparece texto 1, texto 2, são 2 imagens, e é importante o aluno, por exemplo, estar atento ao enunciado, né, e ler toda a obra, inclusive a legenda, porque a resposta vem de uma palavrinha aí, né, quando ele fala que essa cerâmica é uma urna funerária, né, e aí perguntando qual a diferença entre uma e outra, né, a questão navega por aí, se o aluno está atento a qual a função dessa cerâmica. Então, ele tem uma chance aí de ir bem nessa questão, mas vale a atenção, se ele lê muito rápido, tem isso muitos passa, distratores. Exatamente, aí passa despercebido. Entendi. Entendeu? Distratores pra caramba nessa questão, né, professor? Na de Body Art também tinha. Eu acho que na prova de artes isso é comum acontecer, os distratores, porque a forma como você interpreta determinada... Essa subjetividade. Exatamente. Tá? E aí a prova de arte, ainda mais quando você interpreta uma imagem, você pode cair mais, assim, então o conhecimento é muito importante. Então, calma aí, conhecimento é estratégia para se preparar, então. Para se preparar, exatamente. É muito subjetivo, né, a arte. Então, como a gente se prepara? Então, Lande, uma dica que eu dou para os meus alunos é que eles frequentem museu, que eles se alimentem culturalmente, sabe? Que eles saiam só do livro, daquilo que se limita ali, aquela explicação do professor, e que eles possam ir ao museu, peça de teatro, ouvir outras coisas, né, outras músicas, principalmente quando num tema tipo Tropicália, que era uma aposta, não caiu, e que tem muitas referências musicais, né, ouvir essas músicas, que às vezes não estão no seu iPod, né, não fazem parte do seu repertório musical. Então, escuta, vai entender, vai ouvir, vai se alimentar culturalmente, vai ter bagagem. Quanto mais a gente observa esse tipo de arte, mais a gente aprende sobre essas nuances. Exatamente, mais você consegue observar, né, quando chega aqui, você consegue observar as diferenças, você consegue ter um olhar mais atento para observar as duas imagens, nesse caso aqui que tem uma escultura e uma cerâmica. Então, é importante ele estar... Atento, né? Exatamente, vivenciando isso de alguma forma. Bacana. Bom, você falou sobre música, você também trouxe uma questão aí que tem a ver, né? A questão 32. Exato, do Caderno Azul. Caderno Azul. E é importante trazer essa questão de música porque, às vezes, a gente fica pensando, as questões de arte são ligadas a artes visuais. E não são. Nem sempre, né? Nem né? sempre, exatamente. Então, assim, o Enem ele não vai se limitar a questões de arte estarem todas na parte visual, de arte visual. Aparece teatro, né? Aparece música. Ano passado tinha, por exemplo, teatro, um texto teatral. Então é importante que o aluno pense a respeito disso, né? De não se limitar, de não se enquadrar, não se enlatar num determinado tema. E aí a gente trouxe essa questão 32, que fala do Teatro Mágico, que é um grupo paulista, né? Um grupo brasileiro de São Paulo, que faz parte da nossa contemporaneidade. Ele começou agora não, mas em 2000, né, a formação, e que vai juntar todas essas linguagens. Esse é o mais interessante do Teatro Mágico. E aí, pensando na prova do Enem,
A prova do Enem, ela tá muito relacionada ao teatro mágico, né? Que vai juntar poesia, vai juntar música, a performance do circo. Então, é uma questão super interessante. E aí eu acho isso, o aluno, por exemplo, que fez a prova para se preparar, procure grupos como o Teatro Mágico, né? Que às vezes não faz parte do nosso repertório musical, mas vai dar uma olhada, entendeu? Vai ver o que o pessoal está fazendo por aí que está fora do seu mundinho, assim. A sua bolinha, né? Exatamente. Tem que estar antenado aí à cultura da cidade. Exatamente. Tudo que está acontecendo. Essa questão aqui, por exemplo, se você observar essa questão com atenção, é uma questão que você não precisa saber quem é, né? Que grupo é esse, o Teatro Mágico. Mas se você já conhece, você não precisa de nada. Você mata a questão ali, é teatro mágico, já sei, vamos embora. Resposta aqui, entendeu? É muito mais fácil, assim, você faz a prova muito mais relaxado. Sim. Então... Agora, professora, você gostou da prova? Foi uma pintura? Eu gostei da prova. Eu acho que ainda no Enem a gente sempre gosta, né? Enfim. Mas a prova veio bacana. Eu senti falta de artistas brasileiros, assim, mais influentes, que sempre aparece. Então, isso foi uma surpresa não ter nenhum nome mais forte da arte brasileira, assim. Mas eu gostei, porque exatamente, ela vem mantendo o perfil. Então, aquele aluno que estudou, ele sabia aonde ele tinha que ir, sabe? Então, ela não veio fugindo de nada, ela veio bem como ela deveria, bem como era esperado. Professora, muito obrigado mesmo pela ajuda. Obrigada a você. Valeu mesmo. Bom, nossa análise do primeiro domingo de prova fica por aqui. Amanhã tem apostas e tendências para o próximo domingo. O foco, matemática. E não esquece de se inscrever no nosso canal, viu? Para acompanhar tudinho. youtube.com/TV Escola. E até! Sempre há o nervosismo, sempre há isso tudo, qualquer prova, né? Mas como rito de passagem, eu acho importante para ver. O ideal é que tivesse universidade pública para todo mundo e que não houvesse necessidade desse funil nesse país, né? É por isso que eu luto. Eu, como professora, luto para que haja universidade pública gratuita para todos.